Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso clipe de abertura mostra cenas referentes à água, às correntes marítimas, a própria questão da importância da água hoje para o mundo. E dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é correntes marítimas, plataformas continentais e o litoral brasileiro. Então, dando início à nossa aula, vamos agora estudar um pouco sobre as correntes marítimas. Como elas se formam e quais as influências dessas correntes para as populações. As correntes marítimas são formadas a partir de diferenças em relação à temperatura e também em função da pressão no nível dos oceanos. Como existem diferenças entre as latitudes do globo, por exemplo, quanto mais próximo aos polos eu tenho maior quantidade de frio, e quanto mais próximo à região do Equador, maior a quantidade de calor, as diferenças na água que circula entre os oceanos do Polo Sul em direção ao Equador, por exemplo, vão acabar de alguma forma contribuindo para que ocorram correntes de diferentes níveis em termos de temperatura, pressão e também salinidade, ou seja, a quantidade de sal presente nessa água. Como, na verdade, o homem dividiu o globo a partir de alguns oceanos também, eu vou ter uma diferença gradativa em relação às áreas de ocorrência das principais correntes. Mas, na verdade, a água que circula no globo é a mesma. A diferenciação a partir dos oceanos é apenas de critério geográfico, porque, na verdade, a água ela ocorre principalmente, ela circula, aliás, principalmente dos polos em direção ao Equador e vice-versa. Agora, as correntes marítimas vão ter uma grande influência principalmente na questão econômica no mundo hoje. À medida que eu tenho uma diferença de temperatura entre uma corrente fria para uma corrente quente, na medida em que essas correntes se chocam, digamos assim, eu vou ter um processo de ressurgência. Processo esse que pode, inclusive, influenciar a questão da pesca em áreas como, por exemplo, no Peru. No litoral peruano eu vou ter uma diferença nas temperaturas das águas oceânicas, principalmente no Oceano Pacífico, e essa diferença na temperatura vai fazer com que algumas espécies de peixes mais adaptadas a um clima frio possam de alguma forma prevalecer nessa área. As correntes marítimas também influenciam na questão climática do globo. Em áreas onde a corrente é fria, eu posso ter a formação de um deserto, principalmente na associação entre a corrente marítima e o relevo. Um exemplo clássico dessa influência foi a formação do deserto de Atacama, no Chile. Deserto esse que foi originado principalmente em função da questão das correntes frias, no caso a corrente de Humboldt, que influencia na questão climática a partir da formação das chuvas na área, só que essas chuvas não chegam até as áreas continentais do Chile em função da existência da Cordilheira dos Andes. Então, como não ocorrem muitas chuvas naquela área, eu vou ter a formação na sequência de um deserto, no caso do deserto de Atacama. Mas será que a população nas ruas consegue diferenciar as correntes e saber o que são realmente as correntes? Nossa equipe foi até a rua perguntando isso. Roda aí. Correntes marítimas são ao vento que traz a corrente, que traz a onda para meter até a praia, não é isso? Vamos ver se eu me lembro do que é. É um desvio que você tem por causa da diferença de temperatura no mar, por causa de iluminação, por causa de vários tipos de coisa, causa um efeito de corrente, de movimentação da água na superfície em diversos níveis de profundidade. O movimento do oceano. São movimentos, né, que acontecem, né, naturalmente na Terra, né? Por exemplo, corrente de Humboldt, corrente das Falklands, tem corrente de água quente e água fria. Daí. E agora, você acha que elas são importantes? Elas influenciam na nossa vida? Definitivamente. Por quê? Porque elas influenciam a temperatura também, influenciam a precipitação, influenciam vários fenômenos meteorológicos por causa da movimentação de águas. Influencia. Se não tivesse corrente marítima, não haveria migração dos peixes. As correntes marítimas elas podem ocasionar desertificação, por exemplo, na própria África. Pode, digamos, aumenta muito a quantidade de peixes ali no litoral ali do Peru. O modelo meteorológico é muito complicado. O que acontece num lugar não deixa de influenciar em outro. Bem, vocês viram que a população possui algum conhecimento a respeito das correntes marítimas
principalmente nas suas influências em relação ao clima, em relação à questão econômica, e as correntes, na verdade, possuem formações relacionadas também às diferenças de temperatura. Dessa forma, para ilustrar a nossa aula nesse momento, nós vamos agora ver cenas do filme Procurando Nemo. Roda aí. Aí, a gente chegou, irmão! Dá um sinal! Tua estação tá aí, cara! Onde? Não dá pra ver! Ali! Eu já vi! Tá falando desse redemoinho de terror? É isso aí, irmão! É claro que é. Primeiro, escolhe um parceiro pra sair! Seu parceiro tá no esquema! Tá! Já é! O esguicho agora vai dar um toque de como sair na malandragem! Boa tarde! A gente vai fazer um salto bonito hoje! Tá legal dar um cutback quando bater na parede. Tem uma guinada sinistra no fundo, então cuidado! Não esquece, rema, põe e surfa! Ele tá querendo dizer alguma coisa, eu sei disso. Olha só, você é muito legal, mas eu não tô entendendo nada. Repete a primeira frase. Usa água viva! Vai! Foi bem legal. Gostei de verdade. Olha lá, tartarugas! Mandou bem! Agora virem essas nadadeiras pro outro lado e nadem em frente pra Sidney! Aí, vai na paz! Vai na paz. Valeu, irmão Crush. Manda um abraço pro teu filhote! Bem, vocês viram que o filme mostra cenas aí dos peixes, é um desenho animado, né, mostrando os peixes circulando nas correntes, a própria existência das correntes, quando aparece uma corrente, aí os peixes pegam literalmente essa corrente para adquirirem maior velocidade. E é um filme interessante para ilustrar essa questão da formação das correntes e as suas atuações em relação, inclusive, aos cardumes de peixes. Nosso próximo ponto agora é o estudo das plataformas continentais. As principais influências das plataformas, tanto em relação aos critérios de relevo, quanto em relação aos critérios econômicos decorrentes da existência dessas plataformas. Hoje, no Brasil, a plataforma continental tem uma grande importância, principalmente em termos econômicos. É justamente nessa área de plataforma que ocorre a prospecção do petróleo brasileiro. Mas as plataformas continentais representam, na verdade, uma continuidade das áreas continentais. Só que essas áreas estão, na verdade, submersas. E existem principalmente em função da questão do escoamento dos resíduos, dos sedimentos, a partir dos continentes. Nas áreas mais altas, no caso os planaltos, para as áreas de planície. Então eu vou ter a formação de uma espécie de relevo continuado, onde as plataformas continentais serão, na verdade, bacias sedimentares, ou seja, depósitos de sedimentos. Mas as plataformas continentais não são as únicas estruturas decorrentes dos processos sedimentares em relação ao litoral brasileiro. Ocorre também uma feição intermediária entre a plataforma continental e a elevação ossopé, chamada talude. O talude vai formar, inclusive, alguns cânions submarinos em função também de uma sedimentação e processos tectônicos associados à plataforma continental. Na sequência, eu vou ter um prolongamento depois do talude chamado elevação ossopé, com um nível maior em termos de altitudes em relação já ao mar. Então são feições, na verdade, de relevo, só que um relevo submarino. Ainda em relação às plataformas continentais, é importante frisar que a utilização econômica nessas áreas aumentou gradativamente, principalmente a partir da década de 1950 no Brasil, com a criação da Petrobras. Esta empresa hoje consegue prospectar em alto mar, nas plataformas continentais, a partir das suas plataformas de extração, uma grande quantidade de petróleo. E hoje o Brasil já atinge quase níveis de autossuficiência em relação ao petróleo e seus derivados. Então é claro que a plataforma continental é muito importante em termos econômicos hoje. É justamente nessa área
que o Brasil vai investir a maior parte dos seus recursos, principalmente visando buscar novas fontes, novas áreas de extração para o petróleo no Brasil. Mas a prospecção de petróleo na plataforma continental brasileira vai acarretar também alguns impactos ambientais para esta área. O vazamento de óleo dos navios cargueiros, de alguma forma, contribui para a redução de espécies marinhas. Então, obviamente que o governo, a partir da empresa estatal, no caso Petrobras, tem que ter uma preocupação maior também com a questão ambiental, buscando, obviamente, diminuir os impactos da atividade petrolífera no território brasileiro. Vamos falar agora sobre a estrutura do litoral brasileiro. O litoral brasileiro apresenta diferenças, principalmente no que diz respeito à questão da formação das feições presentes no litoral. Aqueles litorais que apresentam diferenças em termos de recortes no relevo vão apresentar também diferenças em relação à vegetação e também na forma como as populações vivem nestas áreas. A própria questão do turismo também associado a estas áreas, os litorais que são mais recortados, digamos assim, em termos de feições, são aqueles litorais que vão apresentar, inclusive, uma quantidade de temperatura maior em relação às suas águas e, obviamente, vão ser litorais mais propícios para o turismo também. Já em áreas onde o litoral é um litoral que apresenta uma quantidade menor de feições, é um litoral mais extenso em termos de continuidade, como, por exemplo, o litoral do Rio Grande do Sul, são litorais que vão apresentar, inclusive, temperaturas mais frias em função da latitude nas suas águas e também vão ser litorais que vão apresentar a própria cor da água diferenciada. São litorais considerados mais feios em relação ao turismo, por exemplo, são litorais que não atraem tantas populações de turistas de outros países, por exemplo, de outros estados brasileiros. E também eu vou ter uma diferença na questão da quantidade de algas existentes, ou seja, o tipo de população marinha presente nesses litorais vão ser diferentes para outras regiões brasileiras. Mas como ocorreu a ocupação do litoral brasileiro? Inicialmente, os primeiros povos a habitarem o litoral brasileiro foram os índios. Tinham toda uma alimentação vinculada ao mar, os frutos do mar existentes alimentavam as populações indígenas e uma das provas da existência dessas populações nessas áreas litorâneas são os sambaquis, que na verdade são restos de conchas que comprovam a existência e a utilização das populações indígenas para as áreas litorâneas brasileiras. Passado esse período, nós vamos ter a ocupação efetiva do litoral brasileiro com a chegada dos portugueses, por volta de 1500. E aí eu vou ter a instauração das principais feitorias, capitanias hereditárias e depois as primeiras vilas e cidades. Ou seja, a população brasileira começa inicialmente a ocupar a faixa litorânea. E até hoje as principais cidades estão ou na faixa litorânea ou próximas a ela. À medida que ocorre uma expansão urbana das cidades litorâneas, eu vou ter uma série de impactos ambientais decorrentes dessa utilização. Um dos principais impactos ambientais hoje diz respeito à questão da formação dos bancos de areia, chamadas dunas, que são impedidas de existirem, principalmente em função da expansão urbana nas áreas litorâneas, na faixa de área próxima às praias. Nessas áreas hoje ocorre uma grande elevação em termos de construção civil, com a criação de prédios, de casas, que impedem no processo seguinte a formação das dunas. Então hoje eu tenho um grande número de organismos ambientais e mesmo dentro das prefeituras fiscalizando as construções e impedindo inclusive as construções nessas áreas de formação natural de dunas. Outro problema ambiental relacionado à ação urbana nos litorais, nas cidades litorâneas, diz respeito à questão do lançamento de dejetos, tanto industriais quanto residenciais, no mar. As principais cidades localizadas em áreas litorâneas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, não têm ainda uma política pública das prefeituras, principalmente em relação ao lançamento de esgotos, dejetos, que muitas vezes ocorrem nas baías ou mesmo no mar. Então, é preciso que ocorra realmente uma preocupação ambiental maior com essas áreas, porque justamente a contaminação da água do mar nessas áreas acaba de alguma forma afetando inclusive populações ribeirinhas,
aqueles pescadores, os caiçaras, por exemplo, no litoral paulista e carioca, que necessitam da pesca, só que cada vez mais a pesca nessas áreas é prejudicada em função da poluição existente nessas áreas. Mas mesmo que ocorram índices altos de poluição nessas áreas próximas às principais cidades brasileiras, cidades litorâneas no caso, ainda assim eu vou ter uma pesca, no caso, muito mais efetiva em relação ao litoral brasileiro. Alguns estados, como Santa Catarina, se especializaram na pesca de lagostas e outros frutos do mar, principalmente em função dos preços praticados nesses tipos de peixes e crustáceos. São preços realmente altos em relação aos principais restaurantes, os principais mercados do Brasil, e obviamente que a pesca vai ser uma pesca profissional, aquela pesca que ocorre inclusive em alto mar. Só que para as populações ribeirinhas, aquelas populações, os grupos de pescadores, como os caiçaras, por exemplo, ela não é uma pesca profissional, digamos assim, industrial. Ela é uma pesca artesanal que utiliza equipamentos rudimentares, barcos rudimentares, e o que está ocorrendo muito nos últimos anos no litoral brasileiro é que essa população de pescadores ela não tem os equipamentos necessários para a pesca em alto mar, inclusive, e basta ocorrer uma espécie de temporal em alto mar para que essas populações sofram os riscos da pesca, que hoje é cada vez mais uma atividade rentável para as famílias precisam dessa atividade, e os riscos, na verdade, não são calculados pelas populações em função da necessidade de uma ocupação, de uma subsistência. Outro fator importante em relação ao litoral brasileiro diz respeito à questão do turismo. Turismo esse que vem crescendo gradativamente, principalmente em função daqueles navios transatlânticos que chegam até a costa brasileira, trazendo turistas europeus, norte-americanos, japoneses, incentivando o turismo regional, principalmente no Nordeste brasileiro, mas os impactos decorrentes dessas ações também não são calculados. Só que em termos econômicos, a participação do turista ela acaba alavancando o comércio e a economia das principais cidades, cidades como Salvador, Fortaleza, Recife, Natal. São cidades que recebem grandes quantidades de turistas que injetam muitos capitais, muitos dólares e euros dentro das economias locais, com o turismo, visitando os prédios históricos, os museus, né? Visitando todas as atividades turísticas dessas grandes cidades litorâneas, principalmente em relação ao litoral nordestino. O turismo também vai trazer um certo impacto em relação ao uso do espaço, principalmente no que diz respeito ao surgimento de um novo conceito, no caso de privatização do espaço, na questão das praias, ou seja, algumas praias do litoral nordestino hoje possuem o seu uso vinculado a algumas redes hoteleiras. E nessas áreas, a população que não está hospedada não pode frequentar. Então, obviamente que a partir desses investimentos, até a questão do uso do espaço e a forma como ele é destinado, está sendo modificada em função das atividades ligadas ao turismo, sobretudo na região nordeste do país. Outro impacto decorrente da questão do turismo, principalmente em relação à região nordeste, diz respeito à questão das trocas culturais e das mudanças culturais impregnadas na população, principalmente em função de um turismo voltado para o público estrangeiro. O que ocorre? As populações ribeirinhas, principalmente do litoral nordestino, vão de alguma forma mudar os seus hábitos, as suas formas de sobrevivência atreladas à pesca, por exemplo, em função de trabalhos que remuneram melhor, de uma forma melhor, principalmente em função da questão do turismo voltado para o estrangeiro. Então, aquelas populações que até então praticavam atividades artesanais, coleta e pesca, vão acabar criando toda uma atividade vinculada ao turismo, na questão dos guias, na questão também dos acessos aos comércios mais vinculados ao turismo, e vão de alguma forma alterar também os seus hábitos de vida. A prospecção de hidrocarbonetos é um outro fator importante para a economia vinculada à região litorânea. Nestas áreas, principalmente na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro e também no litoral baiano, a prospecção a partir da descoberta da Petrobras de poços de petróleo, de alguma forma fortalecer inclusive a economia dessas regiões. Hoje a Petrobras tem tecnologia já desenvolvida para setores de profundidade, ou seja, a prospecção ocorre a partir da construção das grandes plataformas de prospecção,
a partir de uma produção realizada nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia, a produção de petróleo vai ser expandida e, obviamente, a partir de algumas leis federais, como aquela lei que vai ser, de alguma forma, efetivada a partir do ano de 1996, ocorre um processo de abertura da prospecção a partir da entrada de empresas estrangeiras no setor de exploração de petróleo em plataformas continentais. Então, algumas empresas dentro daquele grupo das 7 irmãs, como por exemplo a Shell e a Esso, vão começar a prospectar sobretudo na bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E esses municípios, no caso que têm as plataformas, como por exemplo o município de Campos e o município de Cabo Frio, vão acabar adquirindo uma grande quantidade de royalties, ou seja, as empresas vão pagar royalties para esses municípios, e esses municípios vão ter uma grande arrecadação de impostos a partir dos royalties. E obviamente que vai ocorrer uma redistribuição a partir dos royalties no sentido da população, ou seja, a partir da melhoria da saúde e da educação desses municípios, ou seja, a partir da prospecção do petróleo, os municípios começam a ter uma grande vantagem econômica e um desenvolvimento também no sentido das principais políticas sociais. A prospecção de petróleo também traz algumas consequências ambientais, principalmente a partir da prospecção em plataformas continentais. Nessas plataformas ocorreram, na verdade, alguns acidentes relacionados tanto à questão do trabalho, ou seja, por alguns acidentes relacionados em função de uma falta de qualificação em alguns casos, ou seja, uma falta de preparo para o trabalho na prospecção, e também em função dos processos decorrentes a partir desses acidentes de trabalho. Ou seja, em algumas plataformas da Petrobras ocorreram acidentes com posteriores vazamentos, esses vazamentos trouxeram consequências ambientais, a partir do vazamento, ou seja, eu tive mortandade de peixes e outras espécies nas proximidades da plataforma, e também em relação à segurança do trabalho, eu tive uma redução no número de postos, principalmente em função dos casos de mortes que ocorreram dentro das plataformas. Vejamos agora o papel logístico do litoral. Um papel que está atrelado principalmente a uma ampliação do transporte de cabotagem, que na verdade é um transporte vinculado entre portos marítimos. Por exemplo, o Porto de Santos, que é o porto que tem a maior movimentação, vai, de alguma forma, receber algumas mercadorias provenientes de portos menores, como, por exemplo, o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é um transporte que vem, digamos que tendo um aumento, principalmente em função das trocas comerciais acentuadas entre as regiões brasileiras e também no sentido de que os portos menores não têm capacidade para o transporte de mercadorias na quantidade suficiente, principalmente na questão da exportação. Então, em muitos casos, os portos menores precisam deslocar os seus cargueiros, seus navios, em direção ao grande porto brasileiro, que é o Porto de Santos. E a partir dali, em função de um transporte de contêineres muito mais eficiente, as mercadorias chegarão aos seus destinos finais, tanto em relação à Europa quanto aos Estados Unidos e Japão. Eu vou ter, inclusive, um processo de ampliação das exportações brasileiras. Hoje o Brasil consegue de alguma forma aumentar suas exportações, principalmente em função de uma ampliação do sistema portuário e também em função dos novos cultivos agrícolas que ganham mercados internacionais e também na questão industrial, já que o país passa por um processo acentuado de expansão industrial e que consegue inclusive aumentar os seus mercados internacionais. Para ampliação do transporte é necessário também uma ampliação dos portos, ou seja, à medida que a economia brasileira vai crescendo, o próprio governo federal pensa numa estratégia nova em relação aos portos. Dessa forma, os principais portos brasileiros começam a receber novos investimentos para suas modernizações. Exemplo dessas políticas ocorreram nos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no porto de Paranaguá, no Paraná, no porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e no grande porto brasileiro, no caso Santos, em São Paulo. Nesses 4 portos ocorreram investimentos maciços, principalmente na questão dos containers, ou seja, foram criadas áreas logísticas para o recebimento de grandes cargueiros e também para uma mais rápida, digamos, mais rápido atrelamento, aliás, na questão da logística para a distribuição das mercadorias e acondicionamento delas. Ou seja, hoje, uma empresa que quer exportar consegue fazer isso em algumas horas, enquanto que há 20 anos atrás, por exemplo, levavam dias para que essa empresa conseguisse de alguma forma armazenar os seus produtos e na sequência exportá-los. Vamos ver agora como funciona o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O Plano
Nacional de Gerenciamento, na verdade, é uma política do governo federal visando, sobretudo, uma utilização racional do espaço costeiro, do espaço litorâneo brasileiro, já que os impactos ambientais vêm aumentando gradativamente. Então, dessa forma, a partir de algumas políticas de controle do uso do espaço, permitem com que as ações nesses espaços sejam ações amenizadas do ponto de vista ambiental, ou seja, o impacto ambiental causado pelas populações e pelas empresas deve ser um impacto menor do que os impactos praticados atualmente, por exemplo. Os estados se comprometem a proceder a uma ordenação integrada e ao desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, além de impedir, reduzir e controlar a degradação do meio marinho, melhorar o nível de vida das populações costeiras, manter a biodiversidade, ordenar os conhecimentos tradicionais e interesses das comunidades locais, preservar os ecossistemas frágeis e fomentar a pesquisa e a troca de informações, valorizando os conhecimentos ecológicos tradicionais. Plano Nacional de Meio Ambiente. A Zona Costeira Brasileira. Ministério do Meio Ambiente, 1993. Vocês viram aí que esse plano, na verdade, nacional de gerenciamento costeiro, está atrelado a uma política da ONU, que ocorre principalmente no ano de 1992, com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Então, a partir de um capítulo específico atrelado à questão do uso das zonas costeiras e marinhas, o próprio Brasil vai se adaptar a essas normas e vai criar um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento do ano de 1992, realizada no Rio de Janeiro, também trouxe uma grande consequência para a soberania das nações. Um grande exemplo disso é que a partir dessa conferência foi estabelecido o critério de revogação das chamadas 200 milhas de soberania dos países, ou seja, o Brasil tem uma soberania de 200 milhas em relação ao Oceano Atlântico. Dentro dessas 200 milhas a partir da costa brasileira, o Brasil pode inclusive colocar sua marinha mercante e proteger esse território. Só que a partir dessa conferência, a questão das 200 milhas foi revogada, a lei das 200 milhas, e hoje foi estabelecida uma nova norma no caso das 12 milhas, ou seja, até 12 milhas o país tem soberania. E em relação às 200 milhas, foi estabelecido um critério relacionado à questão econômica, as zonas econômicas de exploração. Então, aquela nação que vai, de alguma forma, prospectar recursos minerais, a questão da pesca nessas 200 milhas, vai poder manter a sua soberania sobre essas 200 milhas. Agora, aquela nação que não conseguir prospectar todos os recursos, pode, inclusive, ter que liberar o uso dessa área para uma outra nação que tem maior competência na exploração dos recursos. E finalizando, vamos ver o litoral brasileiro e suas principais ações econômicas. A partir de um processo acentuado de globalização econômica, as áreas litorâneas passam a representar um papel fundamental na questão da atrelação do território brasileiro com as demais áreas do globo. A partir de um sistema integrado de transportes, no caso marítimo, mas também em função das trocas relacionadas ao transporte aéreo e também na questão dos sistemas logísticos de telecomunicações, o litoral vai representar um papel fundamental na questão da inserção do Brasil no processo de globalização mundial. Ao mesmo tempo, o processo de globalização também vai acentuar os capitais investidos nas áreas litorâneas, principalmente no litoral nordestino, que é uma área extremamente benéfica para a atração de novos investimentos, tanto da rede hoteleira quanto das grandes empresas, grandes indústrias do setor alimentício, que vão buscar se instalar nessas áreas em função de uma demanda associada ao turismo, mas também por um público consumidor local nas principais capitais da região. Outro processo verificado na zona litorânea diz respeito à questão da urbanização acentuada em função de um predomínio atual daquele modelo associado ao Ocidente, de que as pessoas que vivem próximas ao mar são mais felizes e têm uma melhor qualidade de vida. Então, muitas famílias, muitas pessoas relacionadas a alguns setores econômicos estratégicos vão buscar se instalar e morar e habitar, obviamente, nas áreas litorâneas em função dessa propaganda toda existente na questão da qualidade de vida associada ao mar. Bem, pessoal, em relação ao tema das correntes marítimas, plataformas continentais e o litoral brasileiro, era isso que tínhamos para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado
E vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, a minha dica de estudo para vocês hoje é o livro Contribuições para a Gestão da Zona Costeira do Brasil, de autoria de Antônio Robert de Moraes, da editora EDUSP. Este livro vai trazer as principais contribuições na questão do gerenciamento da zona costeira brasileira, com as principais leis a partir do Ministério do Meio Ambiente. É um livro importante para mostrar quais são as principais políticas do governo federal em relação a esta área de fundamental importância econômica que é a zona litorânea. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, bons estudos e até a próxima! Na aula de hoje estudamos as correntes marítimas. As principais influências das correntes marítimas na questão climática, inclusive na formação dos desertos, e suas importâncias em relação à questão econômica, principalmente atrelada à questão da pesca. Aprendemos sobre as plataformas continentais. As principais feições atreladas às plataformas continentais e a influência dessas plataformas na questão, inclusive, econômica associada ao petróleo. Bons estudos! Bem, professor, uma dica de estudo importante para a questão das plataformas, questão da zona litorânea brasileira e das correntes marítimas, é que você mostre para os seus alunos que a partir de uma evolução tecnológica, o próprio Brasil começa a colher os frutos de um desenvolvimento tecnológico vinculado à questão do petróleo. E hoje o país passa a ser, inclusive, reconhecido internacionalmente como uma grande nação na questão relacionada à geopolítica, inclusive, do petróleo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!